Olá, tudo bem com você? Estou aqui com meu amigo Jefferson Araújo. Jefferson é ancião da Igreja Adventista de Água Verde, aqui em Curitiba. Estamos em Curitiba gravando essa entrevista. Ele também é um evangelista, tem feito pregações e seminários, semanas de oração por todo o Brasil e até fora do Brasil. Tem sido um jovem realmente grandemente usado por Deus. E atualmente o Jefferson cursa História, ele é acadêmico de História, certamente porque você quer usar também esse conhecimento na pregação do Evangelho, porque História e Bíblia tem tudo a ver, né? História e profecia. Jefferson, prazer ter você aqui no nosso canal, né? E o motivo que me faz gravar essa entrevista com o Jefferson é a história de vida dele mesmo, a história de conversão dele. Ele fez parte de um movimento dissidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia e publiquei há algum tempo atrás no meu blog outraleitura.com.br uma matéria, um texto em que ele conta brevemente um pouco da experiência dele de dissidente e de alguém que voltou para os caminhos de Deus, cujo título é Espírito Dissidente e Perfeccionista. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para essa matéria, para esse texto, que também é muito bom. E aqui eu quero agora, quem sabe, expandir um pouco, né, Jefferson, de conversar um pouco sobre os tópicos que eu achei muito bons aqui no seu artigo, a começar pela sua história mesmo. Você diz aqui que aos 16 anos, em Curitiba, conheceu um grupo de ex-adventistas chamado, eu vou deixar aqui o nome para lá, um grupo dissidente, como eu disse, né? Como foi essa história, Jefferson? Você era bem novo, né? E como você foi atraído para esse grupo dissidente? Portanto, você não conheceu a Igreja Adventista antes, tendo depois saído. A sua história é um pouco diferente, né? Conta um pouquinho sobre essa história de como você conheceu o grupo. Então, eu, na realidade, na época, pertencia a uma família tradicionalmente católica. Eu era a coroinha da igreja, inclusive. Nós tínhamos ali um envolvimento relativamente bom com a igreja. Não éramos como aqueles que se dizem católicos não praticantes, né? Relaxados, católicos relaxados. Isso. E eu conheci a Bruna na época, no curso de inglês que eu fazia. Hoje minha esposa, ela tinha 14 anos e eu tinha 15 anos na época. E então começamos a namorar. E naquela ocasião a mãe dela tinha assim uns 2 anos de exclusão da igreja adventista. A mãe dela entrou na igreja, uma igreja inclusive aqui para quem é de Curitiba, estiver assistindo o vídeo, do bairro do Boqueirão, e ela entrou por influência bastante grande do irmão, no caso o tio da minha esposa. Só que a minha sogra, ela teve câncer de mama e fez um compromisso com Deus de que se ela fosse curada, ela buscaria a igreja. Inclusive foi uma ideia que o próprio irmão dela deu na época. E minha sogra, graças a Deus, foi curada, entrou na igreja, mas ela não tinha assim essa convicção da fé, não tinha um conhecimento profundo das doutrinas adventistas, de tal forma que acabava sendo muito influenciada pelo irmão. E na virada do século, de século passado para o século 21, ela acabou, por influência do irmão, absorvendo essas ideias antitrinitárias que estavam surgindo aqui no Paraná bastante fortemente, né, e veio aqui para Curitiba também. Ou seja, era um grupo desses que não crê na trindade, na divindade triuna da Bíblia. Isso. Por isso antitrinitários, né? Isso, exatamente. Então foi nessa época, inclusive de exclusão, que eu conheci a Bruna e a família. Então eles me ofereceram estudos bíblicos, eu comecei a estudar a Bíblia com eles, gostei dos estudos que deram. Havia muita semelhança com doutrinas também da igreja adventista, embora essencialmente falando, muita coisa divergia da igreja, né? E foi ali que começou a minha caminhada. Não foi denominacional, né? O meu conhecimento do adventismo foi através de um movimento, portanto, dissidente. Para quem não sabe o que seria o termo dissidente, é quando você tem um rompimento, né, com a instituição. Um rompimento em vários sentidos, nesse caso seria doutrinário. E eles formaram um ministério aqui na região e comecei a me relacionar com eles, a estudar com eles, participar de encontros que eram feitos em chácaras ou em casas, né, de irmãos e pessoas que pertenciam a esse movimento. Então eu era católico, em resumo, não passei pela igreja adventista, a denominação. Ao contrário, a sua visão da igreja adventista é muito negativa? Bastante negativa. Por causa desse grupo, né? Talvez vamos explorar isso um pouquinho mais adiante até, mas então saí do catolicismo, entrei em um movimento que tinha uma visão já bem negativa da igreja adventista. Você falou que uma das doutrinas, digamos assim, que caracterizava ou caracterizam esse grupo é o antitrinitarianismo, né? Fala um pouquinho aqui pra gente sobre esse pensamento deles
e como você biblicamente se convenceu de que isso está errado. Ok. Bom, assim, em síntese, a visão antitrinitária acredita, em primeiro lugar, que o Espírito Santo não é uma pessoa e, consequentemente, que não é Deus. Tá? Agora, ele é uma porta de entrada apenas para negar aquilo que o diabo, digamos, quando se tornou diabo, passou a negar no céu, que é a plena divindade de Jesus. Ou seja, que Jesus é exatamente igual ao Pai, em todos os sentidos. Em eternidade, em poder. Exatamente. Né? Ele é Deus como o Pai é Deus, em curtas palavras. E o antitrinitário mesmo nega isso também. Né? Para quem conhece um pouquinho mais dos termos teológicos, é uma espécie de marianismo. Né? Então, basicamente, é isso. Nós não acreditávamos que o Espírito Santo é uma pessoa, não críamos que ele é Deus e tampouco que Jesus também fosse Deus. Agora é meio controverso, porque entendíamos até que Jesus poderia ser adorado, mas não críamos que ele era Deus. E, consequentemente... Aí, nesse caso, a Bíblia condena, porque ela diz que só Deus pode ser adorado. Exatamente. Né? E aí, consequentemente, também negávamos o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Exato. Que, segundo a própria Ellen White, foi proferida pelos lábios de Cristo. Né? Isso. Ou seja, é um texto autêntico. Né? Então, aí você entrou no que me ajudou assim, a rever os meus conceitos na época. Eu tive muita influência dos escritos de Ellen White para eu rever a minha posição, porque apesar de ser eu não era um dissidente, mas estava envolvido com dissidentes, né? Então me consideravam no caso. Mas cria nos escritos de Ellen White, eu cria que era mensageiro de Deus. Aceitei, sendo profético, enfim. Totalmente. Só que tínhamos as nossas interpretações ali, bastante equivocadas de muita coisa que líamos, né? Enfim, então, um dos grandes problemas, Michelson, do antitrinitário é assim uma espécie de visão utópica e eu diria até conspiracionista da Igreja Adventista, porque eles acusam os líderes da Igreja, o Centro White precisamente falando, os depositários do patrimônio White, de adulteração dos livros da Serva do Senhor. E aí, quando você pega os originais e vê que os originais constam, né, passagens onde ela diz que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele é Deus, ela fala do trio celestial, dos três poderes do céu. E assim, a loucura... Exato. As três pessoas da divindade, muito claro isso. E aí a loucura chega assim a um ponto tão grande, onde quando eles não dão um jeitinho de distorcer o que ela quis dizer no texto, querendo fazer a colocação de que a terceira pessoa ali seria o anjo Gabriel, né, o que é ilógico, né, pela realidade bíblica, mas eles dizem que a igreja adulterou até os originais. Ou seja, como se a igreja tivesse a capacidade de modificar aquilo que foi escrito pela caligrafia de Ellen White. Né? Então é muito difícil. Né? Mas o que me ajudou, em primeiro lugar, foi uma experiência que eu passei com a minha esposa. Nós, não dá tempo assim de explorar toda a trajetória, mas nós passamos por uma missão lá no norte do México, quase divisa com os Estados Unidos, em uma escola. E nessa escola nós vivemos ali no deserto. Não é uma escola da igreja, também oficial, só que a experiência que nós passamos lá foi fundamental para a nossa vida. Mas uma escola de orientação adventista. Uma escola de orientação adventista, muito mais próxima até da doutrina da igreja do que eu tinha aqui no Brasil, entendeu? E eu fui para lá ciente disso. É de um ex-pastor adventista, só que na época ele ainda mantinha muitas semelhanças com a igreja. Hoje ele infelizmente está bem afastado, né? Mas a experiência que nós passamos ali, de um sofrimento muito grande, porque o local não tinha estrutura nenhuma. Nós padecemos um pouquinho até de fome lá, frio, enfim, bastante dificuldade. E foi essa a situação que Deus usou para humilhar o meu coração. Porque um dos grandes problemas do dissidente é justamente esse espírito de orgulho. Eu olhava para os líderes da igreja na época, né, e dizia que todos eles eram corruptos, todos mercenários, todos passavam anos e anos estudando teologia para sair de lá sabendo muito menos do que eu sabia. E eu me negava a ler qualquer coisa que era produzida pela igreja. Então, assim, eu tinha uma visão, na época eu não enxergava isso, mas
absurdamente laodiceano. Do tipo, rico sou e de nada tenho falta. Então, enquanto o Senhor ele não abatesse o meu orgulho no pó da terra, ficaria muito difícil de eu, inclusive, me permitir fazer um autoquestionamento do que eu cria. Né? E foi isso que aconteceu. Lá foram os primeiros passos para eu entender que eu não era, e ainda reconheço que não sou ninguém, que eu tenho muito que aprender. Né? Tem pessoas que, inclusive você, são assim referência para a minha trajetória hoje, para a minha caminhada. Né? É uma inspiração para mim. Pessoas que eu vejo que são servos de Deus e são inteligentes, né? Eu admiro muito. E isso me ajudou assim, a colocar os meus pés no chão. Para, em primeiro lugar, eu fazer uma avaliação da minha vida. Porque eu fiquei 10 anos envolvido nesse movimento. Não foi pouca coisa, né? E foi ali o começo de tudo. Aí, o primeiro contato que eu tive com os escritos de Ellen White, os originais, me ajudaram assim, a perceber que o argumento de adulteração, ele não existe. Né? Eu vi que ela realmente escreveu e passei a estudar a sério o assunto. E algo assim que para mim foi fenomenal também, e concluo essa parte, foi o entendimento do desenvolvimento histórico da doutrina da Trindade no seio adventista. Eu achei isso lindo, porque... Inclusive eu vou deixar, Gerson, aqui na descrição do vídeo também, um material muito interessante, né? Uma série que o pastor Eleazar Domini, amigo nosso, ele produziu e escreveu sobre a Trindade, né? Sobre o Espírito Santo, sobre Jesus. Isso. E esse tópico sobre o desenvolvimento da doutrina da Trindade no Adventismo. É muito interessante você estar a par disso, especialmente se você for um Adventista. E assim, isso é fundamental, Michel, até para nós, no caso, na época que eu era um dissidente, porque nós prezamos muito pelo pioneirismo do movimento adventista, né? E usa-se isso muito como argumento, inclusive. Agora, quando você entende o desenvolvimento histórico de todas as doutrinas da nossa igreja, você compreende que haviam limitações no pioneirismo do movimento. Né? Você vê que os pioneiros comiam carne de porco até uma determinada época. Alguns até fumavam pregando no púlpito da igreja, que era algo comum na época. Né? Foi uma luz progressiva. Exato. Esse foi um ponto muito forte para mim. E ver isso nos escritos de Ellen White. Porque ela mesmo, ao longo da carreira literária dela, profética, você nota que ela foi avançando na compreensão de quem era o Espírito Santo, da natureza de Cristo. Né? Tanto que eu me recordo de um pastor da igreja, o Andreasen, na época quando ela publicou o livro Desejado de Todas as Nações, dizendo que Cristo não tinha vida emprestada, né? Que ele tinha vida original, né? E etc., ele se surpreendeu com aquilo, porque o Andreasen não entendia que Jesus era divino plenamente, assim como o Pai era divino. E ele disse que precisava fazer uma reavaliação dos conceitos dele. Isso é uma carta, inclusive quem quiser ter acesso a essa carta, ele conversando com o filho de Ellen White. Né? Então assim, foi muito legal. Para mim foi um ponto que me chamou muito a atenção. Outro detalhe, aproveito aqui para mencionar. Quando nós entendemos o que era a Trindade, que os pioneiros negavam, é outra realidade daquela que nós temos hoje. Da Trindade bíblica, né? Exato. O que eles negavam sobre a Trindade era muito mais assim, semelhante até a um misticismo meio pagão, né, que se tinha nos credos protestantes da época lá nos Estados Unidos da América e no mundo. Do tipo, entender que Deus não era uma pessoa, mas uma substância, né, e coisas dessa natureza. Tanto que esse detalhe para mim foi fundamental. Uma das primeiras visões que Ellen White teve, quando ela vê Jesus, o questionamento dela nos faz entender o que preocupava a mente dos pioneiros em relação ao assunto da Trindade. Ela pergunta, o Pai tem uma forma, assim como o Senhor tem uma forma também? Ou seja, eles não entendiam os credos protestantes, e Ellen White era metodista, eles não entendiam que eram pessoas distintas. Né? Então essa era a dificuldade deles aceitarem a Trindade nos credos protestantes da época. Na verdade a gente percebe, né, Jefferson, que Deus trabalhou de modo muito maravilhoso, muito bonito, né, com os pioneiros, no sentido de primeiro afastá-los dessa crença equivocada, dessa Trindade mais mística, né, e depois levá-los a buscar na Bíblia uma correta compreensão da Trindade segundo a Bíblia, né? Exato. E aí adotam uma doutrina realmente bem embasada. Isso é muito bonito. Né? E o curioso, Michel, é que assim, nós, na época da dissidência, falávamos muito, e os que infelizmente ainda advogam essa crença, creio que repetem isso, de que nós não podemos ser trinitários porque a Trindade é uma doutrina pagã, né? De origem pagã.
Agora, o curioso é que todas as outras crenças que nós tínhamos na época, semelhantes às da Igreja Adventista, nós comentávamos que havia uma contrafação dessas crenças, dessas doutrinas. Né? Vamos colocar o exemplo do sábado, você tem o domingo, né? E outras, enfim. Agora, a Trindade é a única que se diz, não, essa é totalmente pagã, não é que o diabo contrafaz uma doutrina divina, mas seria ilógico, porque se o diabo... Tão importante quanto essa. E se ele trabalha com falsificações, é óbvio que você só falsifica aquilo que é antecipado por uma verdade. Você não vai fazer algo falso que não tenha um conceito verdadeiro daquilo. Exato. E aí no Apocalipse você tem lá a falsa trindade, que é o dragão, a besta e o falso profeta, que obviamente o diabo que viveu no céu, como Lúcifer, sabia que o céu é governado por 3 poderes, como diz a serva do Senhor. Então assim, foram vários pontos que me ajudaram a realmente chegar a uma conclusão de que a Trindade é bíblica, é real. E hoje eu enxergo isso dentro da palavra, mas sou sincero em dizer para você, e mesmo com os que vão acompanhar esse vídeo, que o primeiro passo para mim foram os escritos de Ellen White. Foram muito importantes, pelo respeito que eu tinha pelo que ela escreveu. E aí depois eu fui para a Bíblia ver se realmente nós tínhamos como diz ela, a Bíblia como regra de fé e prática. Eu não posso crer na Trindade só porque Ellen White escreveu. Hoje eu posso dar fundamentos da minha fé só pela Bíblia, com relação a esse assunto. Então, em síntese, foi mais ou menos isso. Se eu lembrar de alguma coisinha mais, que eu vai ser importante, aí eu vou retomar nesse ponto aqui, tá? Para a gente comentar aí com os que ouvirem. Certo. Pela graça de Deus, a Bruna, a esposa do Jefferson, e ele foram batizados em 2015. E ele tem feito um trabalho muito bonito para Deus, para a Igreja Adventista. Daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho sobre isso também, vou falar um pouquinho sobre o projeto que ele desenvolve evangelístico, né? Ô Jefferson, você fala também aqui no texto que um dos problemas desse grupo dissidente também era considerar a Igreja Adventista como Babilônia e adotar uma interpretação profética futurista, né? Comenta um pouco isso também para a gente. Até porque ainda existem grupos hoje que fazem essas acusações e também adotam esse tipo de visão, inclusive algumas pessoas, né, pregadores, que advogam um certo futurismo também, né, e que confundem adventistas que deveriam adotar aquilo que nós conhecemos como estoicismo. Né? Então, sobre a questão da igreja como Babilônia, primeiro, você tem 2 argumentos que se usam no meio dissidente. Ou ela se tornou Babilônia, ou no mínimo, filha de Babilônia. Tá? Por que razão? Porque a partir do momento que você entende que a Trindade é uma doutrina católica, como dizem os antitrinitários, então eles julgam que a igreja está contaminada por um vinho de Babilônia. Né? Agora, outra curiosidade que eu me lembrei sobre esse tema, foi algo que me chamou a atenção. O capítulo 3 do livro Grande Conflito é um capítulo onde Ellen White trata de expressar aquelas que são as doutrinas principais que compõem a igreja romana. Então ela fala ali sobre transubstanciação, a confissão auricular, a Eucaristia e etc. Cita uma série de doutrinas, inferno eterno, bom, ponto final. E curiosamente, ela não cita a Trindade dentro daquele capítulo todo onde ela detalha as doutrinas principais do catolicismo romano. Exato. E ela não cita a Trindade ali. Agora, alguns poderiam dizer, né? Mas na época Deus não tinha revelado isso para ela, como alguns dias. Eu sei que dizem isso, né? Mas se é um ponto central, como o antitrinitário acredita, porque dizem ser a doutrina central da Igreja Católica, por que razão Deus não revelaria para sua mensageira, já que é uma doutrina que acaba afetando, na visão do antitrinitário, toda a perspectiva profética da Igreja Adventista? Então esse detalhe me chamou a atenção. Enfim, porque hoje não creio que a igreja é Babilônia? Porque eu acredito que ela não contém no seu corpo de doutrinas nada que nos vincule àquilo que a Bíblia chama de vinho de Babilônia. A partir do momento então que eu entendo que a Trindade é uma doutrina bíblica, automaticamente isso para mim foi deixado de lado. Agora, sobre o batismo... Ainda sobre a questão da Babilônia, né? A própria Ellen White tem textos muito claros. Verdade. Em que ela diz que aquele que acusa a igreja adventista de ser Babilônia está incorrendo em erro. Né? Verdade. Ela fala muito, né? Por sinal, tem um livro... No livro Testemunhos para Ministros, e tem um outro que é a Igreja Remanescente, um compilado, né, que foi feito pela igreja,
tem vários capítulos, inclusive eu estudei esse livro também na época, o que me ajudou a entender que é assim um erro crasso, eu diria perigoso, e ela chega a dizer que essas pessoas são usadas pelo diabo quando acusam a igreja de Babilônia. Ela categoricamente diz que nós, como adventistas, somos Laodiceia, não Babilônia. Não Babilônia. Então nós temos sim dificuldades, a nossa mornidão é um desafio que temos a enfrentar. Agora, doutrinariamente falando, a igreja adventista, ela permanece e continuará sendo a igreja do Senhor com uma missão nessa época. Tem um texto também que ela fala que aqueles que começam a pesar a igreja em suas balanças humanas, né? Esses também estão correndo em sério perigo, né? Tanto que, curiosamente, quando você vê o problema de Laodiceia no Apocalipse, não é um problema doutrinário, né? O problema de Laodiceia não é doutrinário. Você não tem, como diz em algumas outras igrejas, doutrinas de Balaão, você não tem Jezabel, não tem nicolaísmo, ou seja, não é doutrinário o problema de Laodiceia, é um problema postura, comportamental, estilo de vida, digamos assim. Então esse é um ponto importante. E a questão do batismo, porque quando eu também compreendi o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é bíblico, e uma curiosidade, se você crê aí no antitrinitarianismo, esse é um ponto que eu achei muito curioso. Os testemunhos de Jeová, que são antitrinitários, pelo menos nesse aspecto do batismo, eles são honestos. Porque eles batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque todos os manuscritos originais, todos que nós temos hoje, os mais antigos inclusive, trazem a fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não há como negar, tanto que Ellen White tem mais de 90 textos dizendo que devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para aqueles antitrinitários que advogam lá o pioneirismo, a importância do pioneirismo, então, todos os pioneiros da igreja, mesmo não crendo na Trindade, existem cartas, documentos, manuscritos deles, onde mostram que usava a fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para mim é conclusivo, eu vou repetir aqui para deixar bem claro, né, que Ellen White diz que essas palavras, né, saíram dos lábios de Jesus. Né? Não é uma interpolação, não é um acréscimo posterior, são palavras ditas pelo próprio Jesus. Ide, portanto, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele iguala aí as três pessoas da divindade, né? E Jefferson, e sobre o futurismo? Futurismo, né? Então, Michelson, esse era um grave problema do nosso ministério. Apesar do nosso carro-chefe ali ser o antitrinitarianismo, nós também tínhamos uma interpretação futurista e alegórica da Bíblia. Tá? Uma coisa acaba levando a outra, porque você tenta ajustar de alguma forma textos que foram escritos assim de forma histórica. Aquilo é um fato, aconteceu, e você tenta enxergar uma alegoria por trás daquela passagem. Agora eu vou deixar isso um pouquinho de lado, já volto nessa questão da alegoria para me deter no futurismo. Então nós sabemos que existem aí basicamente 3 escolas de interpretação profética, né, que seria o preterismo, os que entendem que as profecias se cumpriram no passado distante, todas elas, os futuristas, que entendem que as profecias elas têm uma aplicação para o futuro. Agora, detalhe, o futurismo ele não só crê que algumas profecias são aplicadas ao futuro, mas eles reinterpretam profecias históricas também. Sim. Que esse que é o problema grave. Acreditam que, não, tudo bem, algumas profecias se cumpriram no passado, mas elas têm uma dupla aplicação, uma nova aplicação, que é o perigo. E a aplicação historicista, que é aquela que nós como igreja adotamos, onde nós temos algumas profecias que já se cumpriram e outras que estão se cumprindo e algumas que se cumprirão, cremos nós, em um futuro breve, né? No ministério que eu participava, nós tínhamos essa visão futurista. Então nós entendíamos, por exemplo, que a profecia vamos colocar aqui Apocalipse 17, nós acreditávamos que há uma interpretação ali das 7 cabeças para o futuro, que ela está desvinculada dos reinos de Daniel e do capítulo 13 também, e entendíamos que eram 7 papas ali. Detalhe, isso nós tínhamos uma interpretação já dessa profecia no ano de 2000, 2001 mais ou menos. Então é algo muito antigo. A diferença é que nós acreditávamos na possibilidade da ressurreição de João Paulo II. Mas
toda a base de interpretação dos 7 papas ali, ela vem já dessa época. E outro detalhe... Ou seja, quase 20 anos atrás. Quase 20 anos atrás. E outro detalhe importante dessa profecia, que ele é crucial, é o entendimento de que em 1929 a ferida ela foi curada. Agora, isso não é bíblico. 1929 foi parte de um processo de cura. Mas talvez mais preciso seja dizer começou o processo da cura. Né? Pois é. Agora, essa data é tão importante para quem interpreta os 7 reis como 7 papas, porque eles começam a contar os papas a partir de 1929. Né? E aí, até hoje na realidade ainda daria, porque nós estamos no 8º, né? Que é o Papa Francisco. Alguns ainda tentam fazer uma espécie... Vai sair, depois o outro vai voltar, mas, tá aí, né? enfim, não há como. O grande problema, Michelson, dessa interpretação... Mas ainda há pessoas que sustentam esse ponto de vista. Infelizmente, né? Mas sabe qual é o grande problema? É porque quando você estuda Apocalipse, desobedecendo a orientação profética que Deus deu através de Ellen White, esse é o perigo. Porque estudar Apocalipse desvinculado de Daniel vai te levar a esse aventurismo profético. Você perde os paralelismos, exato, né, que são tão úteis para nos situar no tempo, né, e mostrar que as profecias têm essa concordância. Né? Perfeito. Né? E o próprio capítulo 13, que é o capítulo, digamos, que dá assim, o pontapé para o capítulo 17, ele começa, eu sempre que passo o estudo desse capítulo, eu digo que para as pessoas que Deus começa dando um grito nos ouvidos do estudioso, dizendo assim, olha, não comece a estudar o capítulo 13 se você ainda não passou pelo capítulo 7 de Daniel. Porque ao descrever a besta ali, ele descreve com as características dos animais de Daniel capítulo 7. Então não há como desvincular a interpretação do capítulo 13, capítulo 12 e 17 de Apocalipse, das 7 cabeças, das bestas lá do livro de Daniel, certo? Então esse seria um dos problemas. Tem outros que eu acho que se a gente fosse entrar, se estenderia muito aqui, mas hoje eu descarto completamente essa interpretação do capítulo 17. Agora, existem outros problemas que nós tínhamos, como a interpretação futura das 7 trombetas. Nós já pregávamos isso desde 2008, lá no ministério que eu alguns hoje acham que é novidade que estão pregando, né? Não é. Joga as trombetas todas para o futuro. Não, exatamente. Então nós entendíamos que havia ali uma aplicação futura. Inclusive, Michel, se você bem claro aqui, não vou citar nome apenas por questão de ética, mas quem deu assim abertura a essa aplicação futurista das profecias foi exatamente um ex-pastor adventista. É um pastor muito querido, o conheci pessoalmente, mas que infelizmente adotou uma trajetória assim, de interpretação lamentável, arriscada. Eu recomendo até para quem também está assistindo a leitura do capítulo 12 do livro Mensagens Escolhidas, volume 2, onde Ellen White faz ali uma advertência para pessoas que tomam interpretações proféticas já cumpridas e dão uma nova interpretação para o futuro. Tá? Ela faz uma advertência ali bastante forte. Quando eu li esse capítulo me chamou muito a atenção, e ali ela está falando inclusive da mensagem dos 3 anjos. E outro problema é os 7 selos. Nós também na época já interpretávamos uma nova aplicação dos selos para o futuro. Então, Michelson, o futurismo ele é isso, ele traz um problema grave, que eu digo ser desnecessário. Se nós cumprimos a nossa missão como igreja, nós já temos uma mensagem fortíssima para abalar as estruturas do mundo mesmo, né? Que é a mensagem de Apocalipse 14. Essa mensagem não precisa de datas, essa mensagem não precisa desses tipos de alarmismos e de terrorismos até, eu diria, porque muito desse futurismo profético tensiona esse tipo de coisa. Eu me recordo na época, nós pregávamos sobre as 7 trombetas, eu preguei isso várias vezes, dizendo que as 4 primeiras se aplicariam para meteoros, asteroides que cairiam na Terra. E nós íamos no site da NASA e buscávamos ali informações para trazer para a igreja e as pessoas ficavam apavoradas. Tinham pessoas na época que viviam sonhando com tsunamis invadindo as cidades, se recusavam a morar às vezes próximo do mar, porque realmente isso mexe com a estrutura emocional das pessoas. Mas depois passa, né? Aí que tá. As pessoas entram numa sensação de descrédito da mensagem, enfim, né? E eu conheço muitos que hoje entraram nesse caminho, infelizmente, né? Então o futurismo é isso,
E eu queria assim, concluir só com um comentário da alegorização, que eu também advirto para que as pessoas tenham muito cuidado. Vou citar um exemplo, porque isso seria um pouco teológico a gente falar de alegoria aqui, então para facilitar para quem ouvir, na época nós pegávamos João capítulo 4, a história de Jesus com a mulher samaritana. Né? É uma história, o fato que aconteceu na época de João. Nós interpretávamos essa passagem dizendo que a mulher ali era símbolo de igreja e que os samaritanos representavam a igreja católica, pelo fato de terem adoração de ídolos ali também. Sendo que o texto não indica nada dessa coisa. Aí quando Jesus chegava para ela e dizia, mulher, tu tens 5 maridos e o que tu tens agora não é teu marido, sabe o que nós fazíamos? Vinculávamos a passagem com Apocalipse 17. Quando a Bíblia diz 5 caíram, né, e etc e tal. Que imaginação. Ou seja, a alegorização da Bíblia é muito perigosa. Porque você pode pregar quase o que você quiser. Sim. Né? E para quem não sabe, o método porque a alegorização é um método de interpretação, adotada, se eu não me engano, pela escola de Alexandria, que nós temos 2 escolas de interpretação. A escola de Antioquia, que é aquela que temos adotado como protestantes até os dias de hoje, e a de Alexandria, que é a escola de interpretação católica. Os católicos adotam o método de alegorização da Bíblia Sagrada. Então isso é perigosíssimo, perdão. Nós, assim, tínhamos muitas outras coisas. Marcamos datas, na época, para o decreto dominical, para o início do julgamento dos vivos, com base em Esdras capítulo 7, onde fala ali de Artaxerxes e tal, usando métodos de alegorização. Agora, existem paralelismos proféticos na Bíblia? Existem. Quais? Aí eu uso um método de segurança que eu tenho aprendido. Aqueles que são respaldados por Ellen White. Tudo aquilo que sai fora do respaldo dela, por exemplo, ela usa paralelismos na história de Elias com o movimento adventista. Né? Tanto que eu creio que a igreja adventista cumpre aquilo que a escatologia bíblica traz como o terceiro Elias. Nós temos o Elias do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e o Elias escatológico, que eu creio ser o Adventismo. Então existem paralelos proféticos que são feitos por ela. Significa que tudo que está escrito na Bíblia dá para a gente trazer aplicações paralelas, alegóricas? Não. Mas aí a segurança está no fato de que você está usando um autor inspirado para interpretar outro autor inspirado. Aí que tá. Né? Isso aí é a segurança. Agora, eu não tenho esse direito. Né? Ou seja, é o mesmo Deus que está dando a segurança para a gente. Né? A gente podia até ilustrar, quem sabe, com aquela interpretação que foi muito famosa, né, após o atentado das Torres Gêmeas dos Estados Unidos, né, quando algumas pessoas passaram a dizer que o carneiro lá de Daniel, 2 chifres, seriam as 2 torres. Quer dizer, você percebe como é perigoso, né, alegorizar e extrair um texto do contexto imediato. Né, e extrair também desse paralelismo que há entre as profecias, porque se você estuda Daniel 2, 7, 8, né, juntos, você percebe que há uma lógica, uma estrutura, um crescendo de informações, né, mas sempre construído em cima daquilo que já veio antes. Esse cuidado tem que ser tomado sempre, né, e pelo jeito vocês não tomavam esse cuidado. Nem um pouco. Isso é importante para você entender o papel profético da igreja hoje, porque por conta dessas nossas aplicações alegóricas e os paralelos que fazíamos, nós entendíamos que a igreja adventista hoje ela cumpre o mesmo paralelo da história do judaísmo no passado. Ou seja, qual era a conclusão que chegamos? Que assim como os judeus, como instituição e nação, rejeitaram a verdade, que a igreja adventista hoje também rejeitaria. Só que hoje, assim, não há formas de você traçar esse paralelo perfeito, até mesmo porque Ellen White foi taxativa ao dizer que nessa época a igreja parecia que cairia, mas não cairia. E o paralelo que eu tenho segurança hoje, Michelson, que assim está respaldado por Ellen White, é o paralelo de Elias, como eu acabei de mencionar. Eu tenho pregado isso nas igrejas, até por onde tenho passado, para ajudar as pessoas a descobrirem 2 coisas. A identidade profética da igreja, que é a identidade de Elias, e por que hoje nós somos Laodiceia. E quando a gente estuda a história de Elias, isso fica perfeito, porque no final do ministério profético de Elias, ele teve um momento ali que eu chamo de depressão,
que foi na realidade uma depressão até no sentido espiritual, ele esquecer da sua essência de vida, da sua missão, pediu a morte para si. E eu entendo que aí está o paralelo com os enfrentamentos que temos hoje, né? Como a gente acabou de dizer, nós somos na Odisseia. Então esse é o paralelo. Estamos com dificuldades? Temos, né? Normal, não doutrinárias. Mas, detalhe, a igreja vai prevalecer? Vai. Porque tanto o Elias do Antigo Testamento como do Novo Testamento de João Batista, apesar de passarem por esse processo de dúvidas, todos os dois voltaram e concluíram a sua missão. Muito bonito isso, né? O Jefferson, além de ter sido membro desse grupo dissidente, né, antitrinitariano, futurista, dado a alegorizações e outras ideias mais, né, que não são bíblicas, ele foi um dos líderes também, inclusive, liderou esse movimento, né? Por isso, realmente, uma vitória, Deus tê-lo alcançado, né? Mas você disse que mesmo tendo sido batizado na igreja adventista, mesmo tendo encontrado a verdade bíblica, né, você diz que carrega sequelas, né, que há consequências, você menciona aqui, emocionais, financeiras, educacionais e sociais. Que consequências ou que sequelas, digamos assim, foram essas, Jefferson? Então, assim, para ser bem claro e resumindo o que acontecia, tudo o que era bom, que nós críamos e que tinha algo de positivo ali, nós levávamos ao extremo. Inclusive tem um pastor, eu não lembro quem é, se você souber até me ajude a recordar, mas que diz que o fanatismo é uma parte da verdade que ficou maluca, ficou louca. Então assim, a verdade no que nós criamos, lógico que tirando o antitrinitarianismo, mas haviam coisas verdadeiras ali. Nós defendíamos um estilo de vida mais saudável, a questão do cuidado com a educação, então havia coisas boas, mas levadas ao extremo, do tipo, bom, Jesus está voltando, então nós não precisamos estudar mais. Estudar para quê? Então eu completei o meu ensino médio, coitado, Michel, o meu pai até tinha uma expectativa muito grande, assim, porque eu sempre fui um bom aluno na escola. E minha mãe me confidenciou depois, que com as decisões que eu comecei a tomar, o meu pai ele chorou, isso me dói um pouco hoje, né? Eu tenho dificuldades até para conseguir dar testemunho hoje para minha família por causa dos erros que eu cometi no passado. Até peço que orem pela minha família, né? Mas ele tinha uma expectativa muito grande e eu simplesmente abri mão de tudo por entender que não, Jesus está voltando, então não preciso mais de nada. Inclusive minha esposa e eu nos privamos de ter filhos, porque entendíamos também que não, Jesus está voltando, então não vamos ter filhos mais. Era assim, tudo era levado ao extremo. E usava-se supostas citações de Ellen White, ou melhor, usava-se algumas citações dela, mas totalmente descontextualizadas, para desincentivar até casais de colocarem filhos nas escolas, de não terem filhos também. Então os prejuízos foram enormes. Na área educacional, como eu acabei de mencionar, na área social, eu simplesmente me afastei de todos os amigos que eu tinha. Hoje, eu assim tenho até uma dificuldade, porque eu estou reconstruindo o meu círculo de amizade. E eu tinha muita vontade de testemunhar para amigos não adventistas. Tinha muita vontade de viver isso hoje, mas eu ainda não consigo, porque eu não tenho mais amigos não adventistas, né? Então, tenho assim contato com pessoas que são amigos dos meus pais, de amigos adventistas, mas eu perdi todos eles. E lamento muito, porque eu tinha amigos da época da escola que eram cristãos e eram pessoas muito queridas. E eu me afastei de todos eles. E olha que na época eles tentavam assim ainda se aproximar de mim. Mas como eu tinha essa visão extremamente sectária da fé, eu não fazia questão nenhuma de me aproximar deles. Eu hoje me considero, tanto que o último sermão que eu fiz na minha igreja que eu cuidava, eu era um pastor dessa igreja dissidente, o último sermão que eu fiz foi falando sobre fanatismo. E foi muito difícil, porque eu cheguei diante da minha igreja, diante daqueles que eram as minhas ovelhas, e eu disse para eles, olha, durante 10 anos nesse ministério, nós tivemos um comportamento de fanáticos aqui dentro desse lugar. Então assim, foi muito difícil, né? E aí econômicas porque nós não tínhamos nenhum planejamento financeiro. Então eu trabalhava para aquele movimento e tinha ali uma ajuda de custo extremamente pequena, mas não tinha perspectivas assim de se planejar financeiramente.
Meu sogro, coitado, um homem de Deus, um sacerdote do lar. Eu aprendi demais com meu sogro, que é ser um cristão. E o meu sogro, ele, assim, pôs muita coisa que ele tinha nesse ministério. E hoje, meu sogro tem os seus 50 anos de idade. Já na época assim da vida, lógico, tem vigor, tem saúde, não é velho ainda, não é isso que eu quero dizer. Mas 50 anos já era para você estar entrando naquela fase e você está diminuindo um pouco, digamos, o ritmo, né? E não, ele não pode, porque um pouco do patrimônio que ele tinha, ele acabou com tudo, Michelson, tudo, entendeu? E por que razão? Por causa dos extremos. Então nós tivemos muitos prejuízos. Se eu fosse uma pessoa inclinada ao pessimismo, provavelmente, ao olhar para o passado, eu entraria em depressão. Minha sogra teve muita dificuldade também para se readequar, porque não foi só uma mudança de credo, foi uma mudança de estrutura mental, né? E isso é muito difícil. Mas eu dou graças a Deus pelo que o Senhor fez na nossa vida e tem feito ainda, né? Amém. Graças a Deus. E hoje eu estou muito feliz. Minha alegria é pegar minha mochila, minha Bíblia e ir todo sábado, os domingos que posso, para a igreja. Sou muito feliz com isso. Bom. Ainda ontem, Jefferson, eu li um texto de Ellen White em que ela fala que Deus pode usar muito mais poderosamente uma pessoa que é preparada intelectualmente, uma pessoa que estuda, uma pessoa que tem uma base, né, intelectual mais robusta, né? Claro que não é pecado não ter cultura formal, de forma alguma, mas se você pode buscar isso, Deus vai usar isso também no ministério, na pregação. Pela Bíblia a gente consegue perceber isso, porque Deus usou indoutos, né, como Pedro, como João, agora... Mas também usou Moisés e Daniel. E é perceptível que aqueles que eram mais doutos, como Paulo, Moisés, eles têm uma carga de assim, influência na Bíblia muito maior até. Sim. O Antigo Testamento, o apóstolo Paulo é quase dono. Verdade. Você falou aí também de alguns comportamentos, né, alguns hábitos, estilos de vida. Vegetarianismo, né, temperança. Infelizmente há pessoas que acham que isso é ser perfeccionista, né? Nós vamos tocar nesse tópico agora porque o seu grupo também era perfeccionista, né? Bom, nós valorizamos isso, nós somos vegetarianos, né? Eu dou muito valor a um estilo de vida saudável, até porque sou editor da revista Vida e Saúde, seria até contraditório eu não defender essa bandeira, mas não sou perfeccionista, né? Então, Jefferson, vamos passar a limpo essa questão, né? O que não é ser e o que é ser um perfeccionista? Tá. Bom, primeiro, o que não é ser um perfeccionista. Pessoas que prezam por um estilo de vida cristão e adventista, eu diria, não são necessariamente perfeccionistas. E o que é você prezar por um estilo de vida cristão adventista? Filipenses 4:8. Você citou até aqui ontem, né? Onde nós estamos aqui. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, alguma virtude, né? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Romanos, capítulo 12, né? Versículo 2, a questão da transformação, da mente. Nós somos sacrifício vivo. Exato. Temos que cuidar do que entra em nossa mente. Então, enfim, pessoas que prezam por uma mudança comportamental, estilo de vida mesmo. Que vem lá de dentro, né? Não é uma coisa imposta. Aí que tá. Aí a gente já começa a entrar no perfeccionismo. Sim. Né? Porque o que não é perfeccionismo, ele vai mudar isso não como um meio para a salvação, não como evidência de que ele é perfeito. E é natural essa mudança. Ontem eu contava para você, enquanto nós íamos ali para o hotel, que eu usava brincos, colares, anéis, gostava de ouvir e cantar hip hop. Nem falei para você, mas a minha boca parecia um vaso sanitário. Eu falava muito palavrão. Tanto que eu me recordo, eu era muito amigo de uma testemunha de Jeová, na época da minha 8ª série, quando eu comecei a conhecer um pouco da mensagem. E ali foi a minha primeira conversão, ainda num movimento dissidente, mas a minha vida já mudou a partir dali. E ela até brincava comigo dizendo, olha, você precisa agora cuidar com a tua boca, eles falam muito palavrão. Então assim, Deus mudou isso tudo na minha vida. Só que essas foram mudanças exteriores. Então as mudanças exteriores são frutos das interiores. E aí vem, no meio adventista, você começa a descobrir, nós deixamos, por exemplo, de assistir alguns tipos de entretenimentos, filmes. Eu era viciado em mangás,
histórias, quadrinho japonesa, filmes japoneses, desenhos. E eu entendi que eu tinha que abandonar Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco. Agora ninguém ficou me empurrando, enfiando goela abaixo aí, dizendo, né? Lógico que eu ouvia isso na igreja, às vezes o meu sogro me orientava com muito amor, muito tato, e eu fui abandonando esse tipo de coisa. Mas, né, o simples contato com a palavra de Deus, essa comunhão com Deus, perfeito, te aproxima do Espírito Santo e ele vai falando, vai mostrando a inconsistência de certos entretenimentos com a palavra de Deus. Tanto que a capoeira, eu já era, assim, eu estava a um passo de me tornar professor de capoeira na época. E ninguém chegou para mim dizer que eu não podia ser um capoeirista. Foi estudando a Bíblia, cheguei à conclusão de que é incompatível, né, a capoeira com a realidade cristã. O meu estilo de me vestir mudou radicalmente. Então, assim, há essa mudança exterior, óbvio. Então, o que não é ser um perfeccionista é justamente você mudar interiormente e exteriormente também. Exteriormente, não como um meio para a salvação, mas como fruto dela. Perfeito. Isso não tem nada a ver com ser perfeccionista. Agora, o que é ser um perfeccionista? Que é o que você foi, que eu fui. E o que o seu grupo era também. Primeiro que o perfeccionismo está associado a uma cosmovisão. Em síntese, ela tem muito a ver com a questão da teologia da última geração. Não que eu não creia que hoje, eu acho que você também vai acreditar nisso, nós podemos estar vivendo na nossa última geração. Possivelmente? Possivelmente. Tudo vai depender do cumprimento da nossa missão, né, dos sinais proféticos, mas podemos sim. Deus pode voltar a qualquer momento. Exatamente. Né? Agora, a TUG, que seria a teologia da última geração, ela condiciona a vinda de Jesus ao fato de pessoas desenvolverem um caráter perfeito por causa de um texto de Ellen White, do livro Parábolas de Jesus. Agora, Jesus virá para reclamá-los como seus, né? Só quando eles estiverem realmente reproduzindo o caráter de Cristo, essa pretensa perfeição. Quer dizer, condiciona a volta de Jesus a um grupo de escolhidos que estaria representando bem o caráter dele. Agora, eu concordo com esse texto em absoluto. Tá? O texto não tem como a gente negar, ele está ali. O ponto é, o que seria reproduzir o caráter de Cristo? E aí entra o grave problema do perfeccionismo que eu diria está associado com o farisaísmo da época de Jesus, que é você super enfatizar o exterior, as obras externas. O perfeccionista, ele entende que reproduzir o caráter de Cristo, já me antecipo dizendo, não que algumas dessas coisas que eu vou citar não sejam importantes. O problema são as prioridades, em como você avalia cada uma delas. O perfeccionista, então, ele entende que reproduzir o caráter de Cristo é você fazer um regime estritamente vegetariano, você não ouvir música com bateria, as mulheres só usarem saias com determinada altura e comprimento, além disso, você viver exclusivamente no campo, e ainda entraria algumas outras coisas aí também. Enfim, mas é isso que o texto de Ellen White quer dizer quando ela fala de nós reproduzirmos o caráter de Cristo? Será que é isso que as citações bíblicas, e dela também, querem dizer quando ela fala de perfeição cristã? Porque a perfeição cristã existe. O apóstolo Paulo fala, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo lá para o alvo, né? Em busca da perfeição. Então existe essa trajetória, como diz Ellen White, na nossa esfera, que é absurdamente diferente da esfera divina, da esfera de Jesus. Absoluto. Exatamente. Agora existe, mas o que é reproduzir o caráter de Cristo? Todos os textos, sejam bíblicos ou de Ellen White, dizem respeito à reprodução do amor abnegado do Senhor Jesus, que é você abrir mão da sua natureza egoísta em prol de amor a Deus acima de tudo e o amor ao próximo, né? E infelizmente, é o que nós menos vemos no comportamento perfeccionista. Crítico, ácido, acusatório. Totalmente. Tá? Caluniador. Eu assim, Michel, só queria deixar bem claro que quando eu falo esse tipo de coisa, porque tem pessoas para quem eu falo que às vezes não concordam e acham ruim do comentário que eu faço. Mas eu não estou falando de algo que eu vejo. Você viveu. Eu estou falando de algo que eu vivi. Você literou. De quem eu fui há um tempo atrás, entendeu? Então, tem pessoas com quem eu converso e infelizmente as pessoas elas perdem uma oportunidade de ouvir alguém que experimentou, que entende qual que é o pensamento, como isso é doentio, é pernicioso, como prejudica mesmo.
Então eu queria deixar isso bem claro aqui. Eu não estou nem falando de irmãos X, Y e Z no meu testemunho aqui. Eu estou falando de quem foi o Jefferson há uns 5 anos atrás, tá? Que foi quando Deus começou a mudar a minha vida. Então, essa crítica. E aí você pega, e se eu sou vegetariano e o Michelson não é, então eu estou muito mais próximo de Deus do que o Michelson. Né? Isso foi outra coisa, Michelson, que para mim foi um tapa na cara. Porque quando eu entrei na igreja, nós ainda entramos cheio de resquícios, né? A gente não entrou, eu não entrei, minha esposa não entrou, nós não entramos já totalmente libertos de todas essas coisas. Então, ainda entramos tipo como um detetive na igreja, sabe? Buscando elementos que pudéssemos olhar e olha, mas aquilo ali e tal. Então, quando eu comecei a me relacionar, essa igreja que eu congrego aqui, por exemplo, ela me ensinou muito. Porque aqui eu descobri pessoas que vivem um cristianismo assim, de amor ao próximo até, muito mais real do que o meu. E isso me chamou demais a atenção. Porque eu vi assim, tem pessoas aqui que são amigos meus, muito amigos, e que, por exemplo, ainda não fazem o regime vegetariano como eu faço. Mas tem algo que eles fazem que eu não faço também. Como, por exemplo, sair para fazer visitas frequentes em orfanatos, mendigos nas ruas para distribuir sopas para essas pessoas, entendeu? Meter a mão na massa para construção de alguma coisa que a igreja precisa de casa, né? Aqui no nosso distrito tem uma igreja que é uma igreja que fica numa comunidade bem pobre. Então, pessoas daqui que prezam por isso. E isso começou a me ensinar muito, a descobrir uma outra face do cristianismo que eu não conhecia. Tanto que, recentemente agora, eu fiz questão de fazer assim, uma outra missão que não é a minha comum, que foi justamente ir lá para o interior do Pará para construir uma igreja. E foi muito curioso, porque eu até, né, quando eu estava lá, eu comentei com os construtores. Eu cheguei lá e disse assim, olha, eu acabo de dividir uma semana no Água Verde, né, uma semana não, um mês, onde eu pregava todo domingo, e queira ou não, quando a gente prega, a gente fica em evidência, né, falando sobre Daniel. E aí a gente recebe tapinha nas costas, elogios, e aí o diabo procura momentos para trabalhar no seu coração para você se orgulhar. E aí Deus me tira daqui, me leva lá para o Pará, para eu construir uma igreja, onde, sem exagero, de todos que estavam lá, eu era o que menos sabia, mas não sabia de nada mesmo, porque eu nunca tinha construído nada. Então, assim, é Deus me ensinando realmente que tem muita coisa para aprender. Então, falta isso no perfeccionismo, há esse espírito de superioridade, né, e de crítica que é pernicioso, é doentio mesmo. Você cita aqui no artigo que eu publiquei no meu blog, um texto de Ellen White que é muito interessante, que ela vou ler para você aqui. O que confessar a Cristo tem de o possuir em si. Não pode comunicar aquilo que não recebeu. Os discípulos poderiam discorrer fluentemente acerca das doutrinas, poderiam repetir as palavras do próprio Cristo, mas a menos que possuíssem mansidão e amor cristãos, não o estariam confessando. E ela avança aqui dizendo que há maneiras de nós negarmos a Cristo, né? Por exemplo, podem negá-lo esquivando-se as responsabilidades da vida, pela busca dos prazeres pecaminosos, podem negá-lo conformando-se com o mundo, por uma conduta indelicada, pelo amor às próprias opiniões, pela justificação própria, por nutrir dúvidas, por ansiedades desnecessárias e por deixar-se estar em sombras. Por todas essas coisas, ela fala também de mentiras, né, que podem ser levantadas, enfim, né, maledicência, por todas essas coisas, declaram não ter consigo a Cristo. E qualquer que me negar diante dos homens, disse Jesus, eu o negarei também diante de meu Pai que está no céu. Isso aqui está em Desejar Tuas Ações, página 249. Muito sério isso, né? E nesse artigo eu até fiz um comentário sobre essa citação, que eu queria reproduzi-lo aqui agora de novo, que um perfeccionista, lendo essa passagem, ele reduziria a expressão dela, que eu não lembro agora exatamente o começo, mas que diz que nós temos que possuir a Cristo em nós mesmos, não é isso, né? Confessar a Cristo tem que o possuir em si mesmo. Ok. Então o perfeccionista entende que possuir Cristo em si mesmo é cumprir aquela checklist que eu acabei de comentar. Sim. Ser vegetariano estrito, vestuário e tal, esse tipo de coisa. Que tem a sua importância? Tem o seu grau de importância. Agora, são a essência do caráter de Cristo? Não.
Não são a essência. Tanto que tudo que ela citou aí não tem nada a ver com isso. Em nenhum momento ela fala disso. Não, tem a ver com mansidão, tem a ver com amor ao próximo. Falar a verdade, não acusar. Exato. Enfim, não criticar. Que é exatamente o contrário do que fazemos. Eu vou me incluir entre eles aqui agora ainda, para assim, eu sinto pena realmente, Michelson, quando eu vejo pessoas nessa caminhada, porque é muito difícil. Se Deus não faz um milagre na sua forma de pensar, não tem o que fazer. Porque é você mudar a estrutura, a maneira da pessoa pensar, isso é muito mais difícil, né? Não é só uma mudança de comportamento. É uma maquiagem que seria muito mais fácil, né? Exato. Sem dúvida. Jefferson, aqui você também fala de um tal de espírito dissidente. Se eu entendi bem, é possível que haja dentro da igreja dissidentes? Sim. Como que é isso? Eu não sei se isso é novo, se é novidade no meio adventista, mas quando nós falamos de dissidência, é natural que a conclusão seja pessoas que rompem totalmente assim com a igreja a ponto de saírem dela. Que seria o caso dos antitrinitários, né? Embora o movimento antitrinitário na época ele tenha surgido assim meio sorrateiro, mas hoje a maioria deles, já inclusive quando deixam de crer na Trindade, pedem exclusão, já de uma vez. O espírito dissidente, eu acredito que ele é mais pernicioso, porque ele está dentro da igreja. É mais sutil? É mais sutil. Mais sutil, essa seria a palavra-chave. Ele não rompeu com a igreja, então ele continua como um membro, frequenta, talvez até ativo, né? Mas o comportamento dele é exatamente igual ao de um dissidente, sem tirar nem pôr. E eu tenho visto muitos assim no nosso meio hoje. Como que eu identifico dentro da igreja alguém que tem um comportamento dissidente? O que ele costuma fazer? Bom, é que tem algumas coisas que assim, a gente precisa ter um cuidado, porque nós praticamos. Eu vou citar um exemplo aqui. Reuniões de pequeno grupo. Reuniões de pequeno grupo a gente pratica, são muito boas. Agora, a pessoa que tem um espírito dissidente, ela também pratica esse tipo de coisa. E se aproveita desse tipo de reuniões para disseminar as suas concepções, né? Então, é muito bom, se você participa de uma reunião, você buscar a orientação de um pastor, de algum líder espiritual da igreja, né, que você conheça, antes de se aventurar em um caminho desse. Porque normalmente eles fazem assim grupos paralelos, né? Mas é o mais perigoso? Não. O que eu diria ser o pior é o espírito de crítica. Esse é o que fica mais evidente, assim, quando há crítica realmente à igreja, no sentido de pessoas, estilos de culto. Existem formas, obviamente, por exemplo, vou colocar o exemplo aqui, o próprio Michelson. Eu conheço outros líderes da igreja que têm um posicionamento diferente de alguns outros em relação a algumas coisas, certo? Mas existem maneiras de você falar, existem momentos de se falar. E outra coisa que Deus me ensinou: respeite a sua esfera de influência também. Sim. Né? Eu sou o Jefferson, então, só por isso, porque às vezes eu discordo de alguma coisa, vou querer, sei lá, mudar a igreja lá na esfera. Não, a gente tem que aprender a orar também, esperar com paciência, com mansidão. Eu creio que é a igreja de Deus, entendeu? Então, essa crítica da coisa de querer tomar na mão, né, de fazer do seu jeito, eu diria que esse é um comportamento bem característico deles também, né? Eu também diria assim que é muito importante ter um bom senso santificado, né? É verdade. Eu lembro que quando eu fui ancião de uma igreja pequena lá em Santa Catarina, antes de ir para a CPB, para a Casa Comunicadora Brasileira, eu tive dificuldades, como todo líder tem, né, com certas pessoas na igreja, com situações difíceis. E uma vez eu fui conversar com o pastor distrital, um homem muito sábio, por sinal fez o meu casamento, e ele me falou algo de que eu nunca esqueci. Ele falou assim: Michelson, eu já tive minhas crises também, como pastor, de querer resolver coisas, de ser difícil, e eu coloquei tudo isso, desabafei para Deus e disse: Senhor, eu não aguento mais essa carga, esse peso, né? Eu preciso de uma ajuda, de uma solução. E Deus me disse, o pastor contando para mim, né? Me disse o seguinte: a igreja é de quem? É sua ou é minha? E aí ele disse que daquele dia para frente ele se sentiu aliviado. Obviamente que ele não se tornou omisso. Nós temos aí que entra o bom senso, eu fazer o que eu posso e devo fazer,
e aquilo que é de Deus deixar com Deus, né? Tem um texto de Ellen White que ela é muito clara em dizer assim que embora existam males e problemas na igreja e devam existir até o fim, Deus irá consertar as coisas. Amém. Isso me enche de esperança, de tranquilidade, de saber que eu não sou dono da igreja, né? A igreja pertence a Cristo. Eu posso fazer aquilo que você disse, na minha esfera de atuação, procurar fazer o que é correto, né? Procurar, muitas vezes até repreender com lágrima na voz, como diz Ellen White, né, sobre Jesus, ele repreendia com lágrima na voz, né? Coisa que a gente nem sempre vê por parte de dissidentes que tem aquele ódio, aquele espírito azedo de crítica, que não constroem, só destroem, né? Então eu repito, bom senso guiado pelo Espírito Santo para saber o que podemos fazer e saber também aquilo que não nos compete fazer. Agora o grande problema é justamente o que a gente falou um pouquinho atrás, Michelson, que é essa questão do que seria ser perfeito na visão de um dissidente. Então se ele não consegue enxergar uma outra perspectiva do que é a perfeição cristã, ou ser semelhante a Cristo, é natural que ele sempre vai se comportar dessa maneira, tá? Porque é muito mais fácil, vamos ser sinceros, você buscar mudança exterior do que interior. Né? E aí... É muito mais fácil não comer carne do que amar, com certeza, aquele que é diferente. Com certeza. É muito mais fácil vestir essa ou aquela roupa do que ser manso, né? Do que ter uma postura bondosa. Isso é perfeição cristã. Eu tenho lutas ferrenhas com o meu egoísmo, entende? Eu sei disso, eu sou muito teimoso também. Quem não tem suas lutas, né? Minha esposa me ajudou até a descobrir esse defeito do meu caráter, a teimosia. E assim, eu sei das lutas. E hoje eu analiso, foi muito mais fácil arrancar os brincos da minha orelha do que vencer essa batalha, que eu tenho enfrentado todos os dias, né? Então, isso é um grande problema, tá? A pessoa, para ela identificar, é lógico, tem que ter o cuidado de não pensar assim, às vezes tem um irmãozinho lá na sua igreja que ele é vegetariano. Não vá pensar que esse irmão é um perfeccionista, só pelo fato dele ser um vegetariano. O que você tem que analisar é o comportamento dele, como ele tem agido em relação a isso. Né? Deus tem me dado assim, a oportunidade aqui na minha igreja de fazer um trabalho muito legal. E aqui a gente tem um grupo já hoje, um número relativamente bom de pessoas que adotaram esse estilo de vida, né? Mas tem um grande número de pessoas aqui que não são. E graças a Deus tenho um bom relacionamento com todos. Sempre que posso, né, minha esposa e eu, sempre que podemos, a gente convida um grupo de amigos aqui para ir na nossa casa. Aí a gente sempre faz lá um banquete para o pessoal, tudo vegetariano, para eles aprenderem a ver assim, a culinária, que é diferente. Mas nunca querendo impor nada, absolutamente. Ou se achar melhor por causa disso, né? Exato. Tá? Então são alguns detalhes, né, que a gente percebe e que é importante mencionar, e concluo essa parte com essa questão, porque que nem no meu caso, que era perfeccionista, nós olhamos para a igreja e só vemos o problema do liberalismo. Então, não, porque a igreja está assim, e os liberais e tal. Só que o diabo diz que quando ele não consegue prender a Ellen White fala, né? Que quando o diabo não consegue prender a pessoa no frio formalismo, que ele empurra para o fogo do fanatismo. Então você tem duas frentes de atuação de Satanás na igreja. Não adianta. Fala-se de falso reavivamento através de estilos de música e tal, né? E a gente só vê esse lado liberal. Mas existem duas frentes de falso reavivamento que o diabo trabalha. É a liberal e é extremista também. E olha, aqui está alguém que pode dizer o quanto o extremismo, o perfeccionismo produz um falso reavivamento no coração da pessoa. Porque ele te cria assim uma expectativa de que Jesus está voltando amanhã e é uma coisa incontrolada, né? Foge daquilo que a Ellen White recomenda, que é viver como se ele estivesse voltando hoje, mas trabalhar como se ele voltasse daqui a 100 anos, e você fica assim, anula a tua vida como um todo. Então isso é falso reavivamento também. Ele faz você agir de uma forma equivocada. Tem uma frase do pastor Mark Finley, onde ele diz assim, que o reforma sem reavivamento é legalismo. Reavivamento sem reforma é liberalismo. Reavivamento com reforma, preparar o povo para a segunda vinda do Senhor Jesus. Amém. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um outro link também para você, de um vídeo e de um texto que eu
produzi há algum tempo atrás, cujo título é O que não é um perfeccionista. Eu acho que vai ajudar você também nessa questão. Até você vinha sendo, às vezes, acusado de perfeccionismo. Porque eu valorizo o estilo de vida saudável, porque eu entendo que nós temos que ser criteriosos com respeito aos vídeos, aos filmes que assistimos, aos livros que nós lemos, né? Porque sim, também acho que é importante cuidar da roupa que a gente veste, porque somos representantes de Cristo, né? Então isso acabava fazendo com que alguns pensassem que eu fosse um perfeccionista, quando na verdade eu combato essa ideia já faz tempo, né? Eu costumo brincar dizendo que esse virou um clichê, né? De chamar outras pessoas que não são adeptas de ideologias da esquerda de fascista. Ah, sim. E infelizmente para alguns o perfeccionismo virou a mesma coisa. Você desvincula o significado da palavra do sentido dela, né? De quem ela se aplica na prática. Hoje qualquer um, às vezes porque, como você disse, que tem cuidado com o que assiste, com os lugares que frequenta, né, e etc. É perfeccionista. Não, isso não é perfeccionismo. Eu acho que é cristão, né, Gerson? Pois é, exatamente. Os cristãos se preocupam com isso. Então tem que ter muito cuidado. Como acabamos de dizer, o diabo se deleita com os extremos. Exato. Né? E Jesus, quando veio, ele não foi nem para o lado dos saduceus, que eram os liberais da época, né? E nem para os fariseus, que eram os extremistas da época, os fanáticos. Jefferson, depois que você veio para a Igreja Adventista, é bonito de ver assim que você tem atuado, você tem voluntariamente trabalhado para Deus na igreja, né? Você não é um pastor, você não é um obreiro, você não é mantido pela igreja, digamos assim. Você faz tudo isso por amor mesmo e é muito bonito de ver. Eu acompanho o teu ministério e oro por você, fico feliz quando vejo você está lá no Pará, você está no Rio Grande do Sul, está lá na Bahia, né? Vai para Portugal agora fazer também uma série de pregações por lá. É bonito, né? Ver como Deus prepara o caminho e usa as pessoas. Você criou um projeto chamado Última Verdade Presente. Fala um pouco sobre esse projeto e que verdade presente é essa que você está chamando de última? Foi até desafiador esse nome, porque o perfeccionismo meio que se apropria, né, desse termo, então ele acaba criando, às vezes, um preconceito também, que eu acho, de certa forma, até compreensível. Mas, em primeiro lugar, verdade presente tem a ver com uma mensagem que Deus envia em épocas distintas da história para atender necessidades específicas daquela ocasião. Uhum. Então vamos citar aqui o exemplo de Noé. Um mundo caído, onde Deus envia uma mensagem de juízo específica para aquela época, que era a mensagem do dilúvio. 120 anos, Noé poderia pregar sobre família, poderia pregar sobre saúde, uma série de assuntos. Mas a verdade mais importante, para a qual de alguma forma ele deveria atrair as pessoas usando outras ferramentas, estratégias, era essa mensagem do juízo. Agora detalhe, que alguns confundem essa questão do juízo de Deus pensando que a graça não está inserida ali, né? Mas você tem o juízo, que é o dilúvio, e o elemento da graça, que é a arca de Noé, certo? Portas abertas. Então, em cada época da história, você vê claramente que houve uma verdade específica para aquela época. E existem certas mensagens enviadas para épocas distintas que não adianta, elas não servem para o nosso contexto hoje. Vou citar aqui o exemplo da verdade presente para a época de Jeremias. A mensagem que Jeremias deu para a igreja naquela época era vá para a Babilônia, não é? Então hoje não é. Soa até estranho hoje. Até estranho. Agora, 70 anos depois da mensagem dele, a mensagem de Esdras já era diametralmente o oposto. Sai de Babilônia, volte para Jerusalém. Então, verdade presente são verdades específicas para cada época. Em 1844, com a grande decepção lá de 22 de outubro, depois de Miller pregar a mensagem do primeiro e segundo anjo de Apocalipse 14, Deus levanta, através de Ellen White, Tiago White e José Bates, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Outros estiveram envolvidos, né, no movimento também ali, como Ian Edson e outros, Crozier, mas esses três tiveram a preeminência. E nesse momento, Deus deu para a igreja uma missão especial, que é pregar a terceira mensagem angélica. Significa que as duas anteriores devem ser ignoradas? Não. O voo dos três anjos, segundo Ellen White, ele acontece em conjunto. Então o primeiro anjo vai, o segundo vem e alcança o primeiro, e o terceiro anjo, ao chegar, ele engloba, inclusive, a mensagem do primeiro e do segundo anjo. É a mensagem, eu até me emociono, Chelsea, quando eu lembro disso, no espanhol, não lembro agora o livro, é Testemunhos Seletos, não lembro o volume,
mas Ellen White diz que Deus entregou para a Igreja Adventista do Sétimo Dia a maior soma de verdades que já foi dada a mortais aqui no planeta Terra. Então a mensagem do terceiro anjo... Isso é muito solene. Demais, demais. A mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14 é aquilo que a Bíblia e o Adventismo chamam de verdade presente. A Bíblia em que lugar? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12, se eu não me engano. Lá o apóstolo Pedro fala de estarmos confirmados na verdade presente. Jesus, em Mateus 24, 45 e 46, ele não usa o termo verdade presente, mas ele apresenta o conceito, dizendo assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor confia os seus conservos, para dar-lhes o sustento ao seu tempo. Né? Isso é verdade presente. Martinho Lutero, é interessante ter uma citação dele, onde eu digo que ele era um homem que estava muito à frente da sua época, mas ele entendeu o conceito de verdade presente também, onde numa citação ele diz que as pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, mas não pregam exatamente aquelas verdades que o diabo está solapando na época delas, ele usa até o termo, elas podem até cantar de galo que estão confessando a Cristo, mas não estão de fato. Né? Então é isso, verdade presente, é você apresentar a verdade mais importante para a época que você está vivendo. Adventistas hoje, a nossa igreja, o que o mundo precisa hoje? De quase tudo. Né? Por isso que a mensagem do terceiro anjo, eu tenho apresentado ela no formato de um corpo. Porque Ellen White diz que o braço direito da mensagem é a mensagem de saúde, ela apresenta o corpo como sendo a mensagem do terceiro anjo, cabeça como sendo Jesus Cristo, o coração, justificação pela fé, as pernas, considero eu, a mensagem da ciência da verdadeira educação. Então, se a gente nota, a mensagem do terceiro anjo, ela é completa. Por isso que a igreja adventista hoje tem um sistema educacional, hospitais, nós temos, enfim, a igreja ela ampara, o objetivo da igreja é redimir a pessoa não só no seu nível espiritual, como ser todo, a dimensão completa, tanto que e isso reproduz também o ministério de Cristo, né? Porque ele ensinava, curava e pregava. Isso mesmo. Ellen White define educação com os seguintes termos, né? É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. E quando a Bíblia fala do desenvolvimento de Jesus através da educação de Maria e José, ela diz que o menino crescia em estatura, graça, conhecimento e verdade diante de Deus e dos homens. Ou seja, você nota ali a harmonia das faculdades sendo desenvolvidas diante de Deus, dimensão espiritual, e dos homens, social. E a igreja, ela faz isso. A mensagem do terceiro anjo faz isso. Por que ela é a última verdade presente? Porque desde 1844 até a volta de Jesus não haverá mais nenhuma outra verdade presente na história da igreja. Ou seja, eu acho belo isso também. A igreja de Laodiceia, a igreja adventista, é a última igreja. Jesus está hoje no último compartimento do santuário celestial. Nós estamos na época da última mensagem dentre as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. O que isso me faz crer? Que muito provavelmente nós estamos vivendo nos últimos momentos da história do planeta Terra. Amém. Né? Então isso é a última verdade presente. Não é, parece às vezes algo meio sensacionalista, né? Mas não, é porque realmente é a última mensagem que Deus deu para a sua igreja apresentar ao mundo a fim de prepará-lo para a segunda vinda de Cristo. E veja, né, seria bom que todo adventista tivesse um projeto, né, missionário, assim, evangelístico. Há quase 15 anos eu criei lá o blog criacionismo.com.br. É o meu projeto voluntário, além de outros, né? É aquilo que eu posso fazer nas minhas horas vagas, né, para Jesus. Dar estudos bíblicos é uma coisa que minha esposa e eu amamos fazer, sempre fizemos isso, somos uma dupla missionária. Enfim, projetos, né? E o Jefferson tem esse projeto, então, chamado de Última Verdade Presente, que ele tem usado realmente para levar a mensagem adventista, bíblica, aí para vários rincões, né, deste país. Michelson, seria até importante mencionar que há uma diferença entre ministério de apoio e ministério independente. Eu até nem gosto de usar o termo ministério independente, né? Porque o ministério independente, que tem características dissidentes, eles não respeitam a igreja. Não há, eu diria até a submissão, porque a gente precisa ser submisso sim. De entender que eles mas estão agindo errado, como muitos falam, os líderes, né? E esse é um grave problema também das ideologias de esquerdas, né? Vamos dizer assim, que é você coletivizar
os problemas. E isso também está inserido no movimento dissidente, como se todos os líderes, né, da instituição toda estivessem apostatados. Não existe isso. Eu conheço tanta gente boa, tanta gente sincera, Demais. tantos pastores que estão aí trabalhando realmente com o coração na obra, né? É muito injusto quando eles colocam realmente tudo isso. É covardia, até eu diria, né? Total, né? Colocar num pacote só erros eventuais que um ou outro cometem, infelizmente isso existe também, mas não é justo isso, não é correto. E até erros, às vezes, de igreja assim, distrital, que às vezes praticam alguma coisa, local, e aí dizem, condenam como se aquilo fosse uma ordem dada pela Associação Geral, pela Divisão Sul-Americana. Então a gente precisa entender isso. Ministérios independentes não respeitam. Recordo de uma época onde Ellen White chegou a dizer, ela foi convidada para ir para a Austrália, né? Foi enviada pela Associação Geral, e ela disse que Deus não havia mostrado a ela nada em relação a isso, ou seja, ela não entendia que fosse a vontade de Deus que ela fosse para lá. Mas você nota que houve uma submissão, e Deus usou a vida dela poderosamente. Foi uma bênção na Austrália. Demais. Então, assim, isso é importante. O que é um ministério de apoio? Como o criacionismo, por exemplo. Sociedade Criacionista Brasileira é outro que tem quase 50 anos trabalhando em parceria com a igreja, embora seja um ministério que não está ligado diretamente à igreja. A Associação dos Médicos Adventistas, né, é outra entidade que, como o nome já diz, né, ela foi fundada por médicos adventistas e está ali como parceira, ajudando na missão da igreja. Isso faz toda a diferença. Agora, os independentes, como você disse até agora, né, eles voltam o fogo contra a igreja, criticam a igreja, tomam atitudes independentes, em dissonância e até às vezes em teimosia mesmo. Né? Sim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, apenas para ilustrar, né? Sabedores de que o White State, que são os depositários que você mencionou lá atrás, né? Ellen White deixou seus escritos, né? Essa herança literária para os depositários, que ficam lá na sede mundial da igreja em Maryland, nos Estados Unidos, né? A gente sabe que, eticamente, para produzir um livro de Ellen White, uma compilação, nós precisamos, a Casa Publicadora Brasileira, que é a editora oficial da Igreja Adventista no Brasil, se reporta ao White State quando precisa publicar um livro dessa natureza, uma compilação, um livro que envolva textos de Ellen White. Pode até ser que já esteja no domínio público, o texto em inglês, mas eticamente a gente precisa fazer isso, né? Aí um movimento qualquer aí vai e se apropria desses textos, às vezes até de traduções pelas quais se pagou e teve um trabalho de editoração e tudo mais, se apropriam desses textos e publicam obras, materiais paralelos, né? Às vezes com uma visão até enviesada, porque é muito fácil você selecionar textos para justificar um pretexto, né? Isso é uma atitude em desacordo com a igreja e não caracteriza realmente um movimento de apoio, mas sim um movimento de... Ou seja, ele pode até ser legal diante dos homens, mas é antiético. Antiético. Que é o que a gente aqui no Brasil até tem questionado muito dos nossos parlamentares, né? Você tem questões legais, como por exemplo um parlamentar ter acesso a casas que a gente paga com o nosso dinheiro, mas nós dizemos que, embora seja legal, é antiético isso, né? Então é algo dessa natureza aqui, é um equívoco. Agora, voltando à questão do Ministério de Apoio, como eu dizia, temos alguns outros, são um pouquinho menos conhecidos, mas eu poderia falar, esse eu acho que você até chegou a conhecer, do Espaço Viva, do Raul, lá em Jacareí, né? É uma escola missionária que tem total apoio, inclusive tem amigos de lá da Novo Tempo, pastores que vão lá, fazem meditações com os alunos, e tem aval do pastor lá da região também, que dá uma assistência. Aqui mesmo em Curitiba, nós temos um Espaço Vivo aqui também, de um casal aqui da minha igreja, e o nosso pastor aqui acompanha o trabalho, né? Já teve a oportunidade de conhecer, a nossa associação aqui tem conhecimento do trabalho, então é totalmente diferente. Sim. A gente não procura fazer nada desvinculado, não, apoio, daí já vem o nome, né? Nossa intenção é trazer as pessoas para conhecer um pouquinho mais do Adventismo, usando aquilo que seria o chamado de alguns, como no caso desse casal da minha igreja, eles gostam de trabalhar com saúde. Então o Espaço Viva ensina esse estilo de vida. Isso está dentro daquela ideia do meu talento, meu ministério. Isso, né? exatamente. Se você gosta de tocar, por que não criar um grupo, né? Aqui nessa igreja tem isso também, né? Um grupo de ensino de música para a comunidade, né? É um ministério. Gosta de assunto de saúde, por que não fazer isso? Você gosta de pregar, você gosta de escrever, né? Inclusive até fazer algumas artes, já vi artes que você faz aí de cartaz e tal, e usa isso para o ministério, isso é muito bonito, né? Jefferson, me lembrei de um texto de Ellen White também que eu acho que vale nesse contexto aqui agora. Ela diz assim, ó, que
mesmo que você tenha uma ideia, digamos uma ideia nova, que você acha assim que é algo muito bom para a igreja, muito importante, que deve ser levado avante, você submete essa ideia à liderança da igreja, e a liderança entender que não é o momento para a execução dessa ideia, segundo Ellen White, você deve se submeter, aguardar e deixar isso com Deus. Esse é o espírito submisso, que realmente entende que nós somos um corpo unido e que o braço não é melhor que a perna, que o dedinho do pé não é melhor que a sobrancelha. É um corpo, todos têm uma função importante e devem trabalhar em conformidade. Amém. Posso falar uma coisa aqui? Tá. Eu acho importante pontuar isso, você chegou a mencionar e quero reforçar. Eu sou acusado por alguns, infelizmente, já adverti essas pessoas, mas escolheram não remover as publicações da internet. Curioso que são pessoas que dizem prezar pela lei, mas estão transgredindo o mandamento que fala do falso testemunho. Gravaram um vídeo falando a meu respeito, dizendo que eu vim para a igreja por status, porque hoje eu estou sendo pago pela igreja para fazer o que faço. Então, como se eu estivesse assim, tomando a decisão que tomei no passado por dinheiro. E eu queria assim, deixar bem claro para quem nos assiste que o meu trabalho ele é totalmente voluntário. Eu me dedico ao ministério, mas sou mantido com doações. Tem pessoas que me ajudam voluntariamente. Eu nem fico falando também sobre isso por aí. Enfim, portanto, acho que vale a pena mencionar para não pensarem que eu estou aqui numa... E mesmo se estivesse com o obreiro da igreja, eu também não teria problema nenhum. Né? A Bíblia e o Espírito de profecia me dariam um respaldo para isso. Mas por alguma razão, Deus me fez entender que, pelo menos até então, essa deve ser a minha postura de agir dessa maneira, até para poder dar um testemunho dizendo que eu não estou inserido e defendendo a igreja e as doutrinas da igreja por dinheiro. Que isso fique bem claro. Na verdade, você trocou uma relativa estabilidade como um líder de um movimento, depois melhorou mesmo. Um pastor de um movimento, para se entregar a uma situação em que você não tinha nem segurança, mas confiou em Deus. E sem contar de que, quando eu saí de lá, Michelson, a decisão que eu tive que tomar, eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Literalmente. Porque lá não tinha, assim, fundo de garantia e tal, essas coisas, nada. A gente ganhava o valor lá para nossa manutenção, era um valor que dava para sobreviver, né? Mas nada, saí sem nada. Tanto que para mim foi extremamente difícil. Eu perdi uns 3 meses de sono ali com essa luta. E brigando com Deus ali, luta com Deus, perguntando: Senhor, o que eu vou fazer? Porque a partir do momento que eu romper, que eu chegar para os membros dizendo: olha, a partir de hoje eu creio na Trindade, acabou a minha manutenção, eu vou fazer o quê? Mas eu digo aqui que Deus nunca me desonrou. Amém. Graças a Ele. Durante esses 2 anos e meio, 3 anos e meio de ministério, Deus é fiel. Amém. Jefferson, para a gente encerrar, olhando nos olhos de quem está nos assistindo, né? Primeiramente, que mensagem você daria, o que você diria para os adventistas, aqueles membros que estão na igreja, estão ali fiéis, trabalhando juntos, né? Fazem parte do corpo de Cristo. E depois um recado especial do coração mesmo, né? Para os dissidentes, tanto os de dentro quanto os de fora. Então, amigos, vocês ou você que está aí nos assistindo, em primeiro lugar, que é um adventista, eu digo a você que zele muito pela sua igreja, zele muito pela identidade da igreja adventista. Não só no sentido de cuidar com inclinações, esse fluxo liberal que muitos de nós aí temos cuidado com isso, mas também com as ondas extremistas para o lado do fanatismo dentro da igreja. O diabo tem agido através das 2 frentes. Como acabamos de dizer na nossa conversa, o Senhor Jesus não tomou partido nem de um lado e nem de outro, nem de fariseus e saduceus quando esteve aqui. Portanto, nós temos que, isso é muito difícil, eu sei, mas andar sobre uma trajetória equilibrada. É lógico que a palavra equilíbrio, ela pode ser entendida por alguns de uma forma ou de outra, mas eu dou uma dica para você. Joelho no chão, estudo da Bíblia e dos escritos de Ellen White e do Manual da Igreja. Esses são os 3 livros que deveriam ser a norma da nossa caminhada cristã adventista. Bíblia, Ellen White e Manual da Igreja. Estude, e eu tenho certeza
que Deus vai lhe ensinar o que é ser um cristão adventista equilibrado. Agora, tenha cuidado, ame a sua igreja. Eu digo assim para você, se doar por ela também. Eu sou amigo de alguns pastores e eu sei que muitos dos nossos pastores estão adoecendo pela sobrecarga de trabalho. Eu estou aqui com o Michelson, eu sei que o Michelson é um desses que tem trabalhado muito, trabalhado arduamente, tem doado grande parte do seu tempo para o qual ele não recebe absolutamente nada para trabalhar em prol da pregação dessa mensagem. Tem viajado sem a sua família, como eu também por vezes faço isso, e digo, os nossos pastores, o ministério oficial da igreja precisa do nosso envolvimento. Isso é muito importante, queridos. Inclusive é um passo para nós concluirmos a nossa missão aqui na terra. Se nós notamos a experiência de Moisés, houve um momento onde ele já não estava mais aguentando sustentar o cajado sozinho. E eu acredito que nós, como leigos, chegou a hora da gente abraçar os nossos pastores, amá-los e orar com eles, dizendo, olha, onde eu posso te ajudar, onde eu posso te apoiar, se envolva com a igreja, se envolva com a missão da igreja. E na medida do possível, se você tiver algum talento especial que queira dedicar para a obra, trabalhe, desenvolva o ministério como foi feito. Não precisa esperar que a igreja banque o seu ministério, muito pelo contrário, é até bom quando a gente tira do nosso bolso para sustentar a obra. Agora, faça tudo isso buscando apoio, converse com o seu pastor, com os líderes da sua região, não deixe que esse espírito conspiracionista penetre na sua cabeça. A igreja tem jesuíta, tem maçom, talvez até tenha, mas isso não nos cabe, não interessa. Nós queremos separar o joio do trigo. O nosso intento deve ser trabalhar em prol da propagação da mensagem do Senhor, porque eu acredito que você, assim como eu, já está cansado de ver nesse mundo. Então, esse é o meu apelo para você. Ore, trabalhe, obedeça, estude, porque não existe também cristão e adventista sem estudar, tá? Não existe isso. E eu tenho certeza que você vai ser uma bênção para a sua comunidade, para a sua família e para a sua igreja. E para os dissidentes, ou os que têm um espírito de dissidente, Michelson, eu sou sincero em dizer para você que eu tenho até dificuldade de saber o que dizer para essas pessoas, porque, olha, é oração. Se você tem pelo menos uma sementinha aí no seu coração, ou se ainda não tinha, ficou pelo menos com esse nosso testemunho, coloque o seu joelho no chão e eu vou desafiar você a fazer a oração mais difícil que eu acredito que um cristão poderia fazer. Senhor, se eu estou errada, me mostre de qualquer maneira, custe o que custar. Agora, se você tiver coragem de fazer essa oração, esteja disposto a receber o que Deus é capaz de fazer. Porque comigo, eu tenho certeza que se o Senhor não permitisse que eu passasse pelo sofrimento que passei, eu nunca tomaria a decisão que tomei, de hoje me batizar na igreja, de ser um adventista. Hoje não, no ano de 2015. Mas fica esse apelo para você. No mínimo, se permita passar por esse autoquestionamento. Estude, sente com alguém, mas assim, não com o espírito de querer ensinar. Busque de alguma forma ouvir o que outras pessoas que pensam diferente de você poderiam contribuir para a sua vida, tá? E na medida do possível, eu me coloco aqui à disposição, Michelson, se alguém te escrever dizendo que quer conversar comigo para entender um pouco melhor, mais a fundo esse processo, já te autorizo aqui a passar o meu contato, ok? Tá bom? Vai ser um prazer poder de alguma forma lhe ajudar. Então, ouvir pessoas que passaram pelo que você talvez ainda esteja passando, talvez ainda no começo, ou já no meio do caminho, ou algum já perto do fim dele, já se questionando, de alguns pontos. Enfim, eu me coloco aqui à disposição. Fica esse apelo, esse convite, e considere realmente isso que nós acabamos de dizer aqui também, que essa igreja, ela ainda está sendo encabeçada por Deus. Amém. E continuará assim até o fim.
porque é a promessa que nós temos, né? Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu acredito nisso. Nós vemos pela própria história do povo de Deus. E eu finalizo aqui, Michelson, esse apelo dizendo o seguinte: Ellen White certa vez teve uma visão. Eu vou citar duas delas aqui, brevemente. Uma, onde ela fala de uma grande plataforma sobre a qual estava o povo adventista. E ela diz que alguns desceram da plataforma e começaram a examiná-la colocando defeitos nela. O curioso é que ela não diz que a minoria continuou, ou melhor, ela não diz que a minoria continuou na plataforma. Ela diz que a maioria continuou sobre ela. Sim. Ou seja, foi uma minoria que desceu. Os movimentos dissidentes sempre foram minoria. Então, nessa visão... isso acaba de forma melancólica. Exato. Nessa visão, o que ela está dizendo? Que para essa minoria que questiona, que critica a plataforma, etc., ela diz ali que foram eles que desceram. Eu desci dessa plataforma um dia. Só que ela diz que alguns que estavam lá em cima começaram a chamar os outros dizendo: volta para cá, é aqui que você deve permanecer, aqui você estará seguro. Todos voltaram? Não. Eu dou graças a Deus porque Deus me ajudou a ouvir esse clamor e eu voltei junto com a minha família. E Jefferson, eu gostaria que você entendesse que o nosso propósito com esse vídeo é exatamente esse, né? Voltar é o chamado para né? que você volte à plataforma, para que você se una ao povo de Deus que está aguardando Jesus e que está pregando a verdade a respeito de Deus. Então, aceite, né, o estender de mãos aqui para que você volte para essa plataforma. Com certeza. E a outra visão? E a outra, que foi um outro sonho dela, que os dissidentes gostam muito de usar também, é a visão do navio com iceberg, né? Que fala do homem, isso, exatamente. Na época que eu li essa visão, também me ajudou muito a entender que nós temos desafios, só que em momento algum ela diz para nós saltarmos do navio e tentarmos nos salvar em pequenos botes salva-vidas, né? Que seriam pequenos grupos aí, independentes que se reúnem para tocar a coisa do jeito que pensam. Não, dentro do navio, sob a direção do capitão e todos unidos de alguma forma. Lógico, diz ela, esperar e ver a igreja toda reavivada, tal tempo nunca virá, diz a serva do Senhor. Mas é aqui sim, é aqui que o Senhor está suscitando pessoas, né, como eu disse, pastores, homens de Deus, nós temos sim nessa obra, em todas as instâncias, que eu tenho certeza que não estão trabalhando pelo dinheiro, estão trabalhando por amor ao que fazem. Né? E eu louvo a Deus por isso. Então fica essas duas visões para a gente entender. Na igreja. Rapaz, eu lembrei de um detalhezinho que eu não poderia deixar de mencionar. Por favor. Toda hora vem alguma coisa. Não sei se é de mim ou do Espírito Santo, essa questão dos desigrejados, bicho. Ah, sim, é um tópico importante. Isso está muito sério, né? Por isso também falando sobre essa questão. Hoje é muito comum as pessoas dizerem assim: eu sou a igreja. Em outras palavras, querendo dizer que não precisam congregar ou não precisam se submeter a um corpo de crentes, onde há uma organização eclesiástica, com liderança, com hierarquia, como se Deus tivesse ocupado páginas da Bíblia e Ellen White dos seus livros, assim à toa, para escrever sobre a hierarquia da igreja, né? Enfim, é um grande problema. Quem sabe numa outra ocasião, que a gente tiver a oportunidade, podemos explorar um pouquinho mais isso, ou se não, você gravar mesmo sobre esse assunto, fica até um desafio aí também, né? Mas isso é uma característica da pós-modernidade. A insubmissão, avesso a instituições e contrariedade a hierarquias na igreja, isso é uma característica de um pensamento pós-moderno. Tá? O curioso é que dissidentes normalmente são assim, extremamente avessos à pós-modernidade, mas esse comportamento institucional é totalmente pós-moderno. É bíblico dizer que eu sou a igreja? Me desculpe, eu mesmo já repeti isso algumas vezes. Eu sei que alguns amigos até da área de teologia falam isso dessa maneira, mas eu não considero ser bíblico, Michelson. Eu considero que é bíblico dizer que eu sou o templo do Espírito Santo. Agora, o templo e a igreja
são duas coisas distintas. Tanto que a igreja é comparada com o corpo de Cristo. E um corpo nunca é constituído por um único membro. Então dizer eu sou a igreja é um equívoco. No mínimo eu teria que dizer nós somos a igreja. Sim. Então não existe igreja onde não há congregação de pessoas, coletividade. E obviamente onde você dissolve também as marcas da igreja, que é o diaconato, ancianato, os ministérios que a Bíblia instituiu, são marcas da igreja de Cristo. Os dons do Espírito se manifestam na igreja dele, não onde há um único ser que diga eu sou a igreja. Não, volto a repetir, eu sou o templo do Espírito Santo, não a igreja. Por isso que esse movimento dos desigrejados está crescendo muito, né? Inclusive no YouTube tem um monte de pessoas que se dizem desigrejados, que na realidade não são. Fazem parte de uma igreja orgânica aí, né? Que ao invés de saírem de casa para frequentarem um ambiente, permanecem dentro das quatro paredes assistindo a igreja do YouTube. Porque o YouTube virou uma igreja também. Ou seja, o diabo é muito sujo, né? Muito astuto. Ele só vai criando palavrinhas, né, para confundir, mas no fundo ele está oferecendo uma outra forma de congregação que ela não supre o que a Bíblia ensina. Eu posso citar dois textos aqui que me vieram à mente. O primeiro diz: e Deus ia acrescentando todos os dias à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então, a doutrina da igreja existe, é bíblica, né? E Deus acrescenta à igreja aqueles que vão sendo salvos, porque Ele criou a igreja com uma finalidade. E o outro é Hebreus, né, que diz: não deixando de vos congregar, 10:25, né? Não deixando-vos de congregar, como alguns fazem, né? Então, YouTube não é congregação. Não, jamais. Eu admito que é útil, né? Você está assistindo um vídeo agora aqui, talvez pelo YouTube, né? Então tem sua utilidade, mas o ato de congregar-se, de estar juntos, unidos no corpo de Cristo, tem um significado muito especial, né? Estar na igreja, estar nessa coletividade. Então não caia nessa conversa não dessa onda pós-moderna aí de desigrejamento, né? Bom, Jefferson, tem tanta coisa para a gente falar, né? Tantos assuntos importantes. Quem sabe a gente um dia ainda faça um outro vídeo, né? Mas muito obrigado. Que Deus continue abençoando grandemente o seu trabalho, o seu projeto, amém, o seu evangelismo pessoal, né? E que mais Jeffersons, né, sejam suscitados por Deus, amém, trazidos desses movimentos para somar com a igreja de Deus. Eu te peço então que espero que você tenha gostado dessa nossa conversa aqui. Ficou um tanto longa, mas eu creio que foram tópicos bem importantes abordados aqui. Que você compartilhe esse vídeo, né? Se você tem um amigo aí que de repente está advogando essas ideias um tanto estranhas, né? Por que não encaminhar para essa pessoa com oração e pedir que ela tenha a coragem de assistir esse vídeo, né? E quem sabe até tomar decisões, né? Compartilhe, curta o vídeo. Eu sempre peço também que você se inscreva no canal, acione o sininho para receber os avisos de novos vídeos, não é? Eu agradeço muito também por seu apoio a esse projeto do canal, que é também um trabalho voluntário que eu tenho feito aí com muita alegria, com algum trabalho também, né, mas com muita alegria. E que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você se prepare para a breve volta de Jesus, que é o sonho de todos nós, aguardar Cristo preparados para encontrá-lo. Um grande abraço para você.